Boa noite, pessoal. Vamos a falar um pouco do nosso terceiro encontro dessa semana, que é essa reflexão sobre fronteiras étnicas e nacionais, a partir do texto clássico do Frederic Barth, né, a famosa introdução aos grupos étnicos e suas fronteiras, e do texto do Rodrigo Reis, As Fisões e Fusões, a partir do grupo Matser, na fronteira entre o Brasil e o Peru. Então, essa reflexão do texto do Rodrigo será feita amanhã, com o próprio autor presente, né, no nosso encontro. O que eu gostaria de discutir com vocês, brevemente, são algumas ideias do texto Os Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, do Frederic Barth. Ou seja, trata-se de um texto de 69, né, uma introdução a uma coletânea de artigos de trabalhos de campo feito em diferentes regiões, e que o autor faz essa reflexão teórica nessa introdução do livro. Essa introdução se tornou bastante famosa e tem profundas influências no debate sobre a etnicidade no Brasil e em outros contextos, aí a partir da década de 70, né? Então, a ideia, assim, ou seja, a ideia central, inicial, que a gente gostaria de falar é que o autor, claro, ao propor essa reflexão dos grupos étnicos, está aí dialogando criticamente com algumas correntes de pensamento. Poderia dizer que, especialmente, ele está aí dialogando criticamente com as chamadas teorias de situações de contato, particularmente nas reflexões da antropologia, que pensavam, né, naquele momento, o conceito de aculturação e associavam que a maior interação entre os grupos levam à diluição das fronteiras e, portanto, ao contexto de assimilação, especialmente do grupo, né, dos valores e traços culturais do grupo dominante. Era a discussão, então, em voga e bastante prestigiada da teoria da aculturação. O autor vai se contrapor a essas teorias e, claro, a gente pode, primeiramente, situar de que se trata de um autor norueguês com formação na Inglaterra, com experiências nos Estados Unidos, especialmente em Chicago, e que, de fato, recebeu influências desta tradição intelectual anglo-saxônica, tanto da antropologia social inglesa, não é? Especialmente aí do Edmund Leach, que foi o seu orientador de tese, como também da sociologia interacionista nos Estados Unidos, né? Ou seja, no próprio texto vocês veem uma citação direta ao trabalho do Goffman. Então, ou seja, é neste universo aí que ele vai pensar essas teorias de contato e vai, de fato, tecer críticas às reflexões antropológicas da chamada antropologia cultural, que tende a pensar a questão das unidades culturais ou das áreas culturais portanto, fazer inventários de traços culturais destas áreas, ou seja, que uma visão de que as culturas são, de certa forma, produto de relações relativamente isoladas, né, de condições relativamente isoladas, e que, portanto, as diferenças culturais são produto deste isolamento. Ou seja, o autor está se contrapondo a esse tipo de interpretação. Como também o autor está problematizando que também ele vai se afastar da ideia de pensar conceito de etnia ou de grupo étnico como um tipo ideal.
especialmente acentuando de que a forma como ele vai pensar é a partir do que a gente pode dizer a perspectiva situacional e relacional destes grupos, o que envolve, justamente, como nessa introdução, a perspectiva empírica é fundamental para qualquer formulação teórica mais geral. Portanto, ele está aqui problematizando especialmente a noção, essa noção, né, ou seja, que a gente pode dizer, de pensar os grupos étnicos a partir do seu interior, de sua história particular, e está aqui pensando que a ideia, vamos dizer assim, mais interessante para pensá-los é a partir do contato e, portanto, das interações interétnicas. Portanto, essa ideia de interação interétnica é fundamentalmente central na maneira como ele vai refletir esses processos. E aí a gente observa, logo no início do texto, tem algumas considerações que são merecedoras de atenção. Primeiro, a ideia de que as fronteiras étnicas permanecem, mesmo que os indivíduos atravessem essas fronteiras. E segundo, a ideia de que a interação não dissolve os grupos, não dissolve essas fronteiras, pelo contrário, a interação entre grupos pode, inclusive, fortalecê-la, né? Pode ser justamente um elemento de firmação dessas diferenças e, portanto, de permanência desta fronteira étnica a partir dos elementos de contraste, de comparação e de dicotomização entre nós e eles. Então, acredito que essa é uma referência importante para o autor, ou seja, sair de uma perspectiva, vamos dizer, interna, né, de história interna dos grupos étnicos e partir para esse processo relacional. Então, a gente pode dizer, e aí é interessante a gente pensar, não é, como que, inclusive, se pegarmos um dicionário, a ideia de etnia geralmente está associada a essa ideia de compartilhamento cultural, de um povo relativamente homogêneo, né, que compartilha uma cultura ao longo do tempo, e muito diretamente ligado a uma ideia de origem comum, né? Essa origem comum que pode remeter tanto a elementos de consanguinidade como elementos simbólicos, né, de mito de origem, de questões, né, em torno de cultos aos ancestrais, e por aí vai. Portanto, essa noção básica de etnia, o autor desloca para pensar que o centro, né, de sua reflexão é a relação entre nós e os outros, ou seja, de que a etnia é definida por critérios de autonomiação dos próprios atores ou dos próprios membros deste grupo e de identificação pelos outros. Identificações essas que pode ser variada, pode ser a identificação pelo estereótipo, pelo preconceito, pode ser a identificação homogeneizadora, né? E as situações são mais variadas, né? Então, não estamos pensando aqui somente nessa noção que ficou extremamente naturalizada no Brasil, quando pensa no étnico, remete principalmente aos grupos indígenas. Então, estamos aqui pensando como grupo étnicos todos esses que, em suas formas organizacionais, acentuam diferenças culturais e justamente acentuam essa crença numa origem comum. Então, os processos migratórios em contexto interacional, na própria cidade de São Paulo, pode ser pensado a partir dessas relações interétnicas. A própria migração nordestina, que é essa questão também, né, ou seja, esse outro, né, ou seja, essa sociedade de recepção, portanto, os próprios paulistanos, pode justamente homogeneizar todos os nordestinos como um tipo só, muitas vezes como baiano,
Então, ou seja, essas formas de homogeneização, de toda uma heterogeneidade, de toda uma variação interna, né, como o Frederico Marx fala, toda uma variação interna, como percebemos aí quando pensamos na própria questão do Nordeste, das várias identidades locais, neste contexto paulistano pode se tornar homogeneizadora. E é nesse contraste entre nós e os outros que essa diferença cultural, essa questão de uma origem comum, pode, inclusive, servir como critério de autoidentificação ao longo do tempo. Eu sempre brinco com o meu próprio deslocamento para São Paulo, que eu, de fato, me senti nordestino em São Paulo, não no Ceará. Então, essa questão da maneira como esses grupos se estruturam em torno desta zona de contato entre nós e eles é central aqui na perspectiva do autor. E aí, justamente, a partir dessa ideia central, que ele vai acentuar, não é? Ou seja, na breve definição que ele dá de grupo étnico, é justamente a quarta característica, aquela característica da autoidentificação, da identificação com os outros, portanto, essa endoclassificação e essa exoclassificação, que é central para sua perspectiva. E aí, claro, neste debate com esses que acentuam principalmente as diferenças culturais como definidora dos grupos étnicos, o autor faz uma inversão, ou seja, para ele, a diferença cultural é uma consequência da organização social e não o contrário. Portanto, é a organização dos próprios grupos e a maneira como eles se interrelacionam que acentuam determinadas características culturais como marcadores de pertença. E isso é muito importante nessa forma, né, das relações entre nós e os outros, entre identidades e alteridades. E como se dá isso? Se dá fundamentalmente no que o autor chama de traços diacríticos, ou seja, que sinais, e aí nenhum destes sinais são universais, aí depende justamente das situações, dos contextos, das relações, de sinais diacríticos que podem ser desde sinais ligados aos fenótipos das pessoas até questões ligadas aos costumes, às vestimentas, entre outros. Ou seja, esses traços diacríticos são acentuados especialmente nessa relação com outros grupos. Isso pode ser a cor da pele, o cabelo, a barba, o tipo de vestimenta, não é? Ou seja, como que esses elementos são justamente os demarcadores nessa relação, tanto de realce de autoidentificação, como muitas vezes a maneira como os grupos identificam esses como pertencentes a determinadas categorias. Então, nesse sentido, o sinal diacrítico é algo muito importante na forma como esses grupos são classificados, autoclassificados e classificados pelos outros. Outra questão são os padrões de orientações, ou seja, os valores, o julgamento das ações, ou seja, as formas de prescrições para o próprio grupo, o que o grupo pode fazer, o que não pode fazer, e as restrições nessas relações entre os grupos. A gente pode dizer que, claro, tem regras, né? Ou seja, muitos desses grupos se organizam como regras internas de casamentos e de relações de afinidades com seus membros, proibições, não é? Ou seja, o que não pode nessas relações, principalmente com outros grupos. Então, ou seja, e claro, esses grupos julgam as ações dos outros grupos e estes outros grupos, por sua vez, julgam essas ações, e aí estabelecem várias hierarquias valorativas. Então, nesse sentido, a gente pode dar exemplo, inclusive, dos chamados grupos indígenas, né, ou seja, a emergência étnica no Nordeste brasileiro, os grupos indígenas que, aí, a partir da década de 70, tornam-se mais visíveis politicamente, que, inclusive, nas chamadas apresentações públicas, há todo um conjunto de regras do que pode e do que não pode ser
usados, né? Ou seja, que vai desde questões de relógios, como questões de tecnologias, como determinados tipos de vestimentas, ou seja, há determinadas regras de condutas e sanções do que pode e que não pode, principalmente nesse campo da visibilidade pública. Então, essas são as questões importantes na maneira como esses grupos são definidos para o autor. E aí, claro, o centro mesmo, essa é a ideia central, desculpa, acabei de falar. E muitas páginas do texto são dedicadas ao que está chamado de sistemas poliétnicos, ou sociedades pós-coloniais que se estruturam com vários grupos étnicos no seu interior, com determinadas autonomias, especialmente aí no campo, né, de línguas, religiões e etc. Então, nesse sentido, ele dá um exemplo, especialmente de 3 regiões. Que ele tem, né, trabalho de campo, que é aí no Paquistão, com os Pathans, que é um grupo étnico que está justamente nessa região de fronteira entre Paquistão, Afeganistão e Índia, e a questão dos Fur e Bagara no Sudão, e os Yaos na China, né? São os 3 exemplos principais que ele vai apresentando ao longo do tempo. Para acentuar, especificamente, quando ele está pensando nesses sistemas poliétnicos, para acentuar essas relações interétnicas, especialmente a partir de 2 abordagens, que também está presente ao texto, que merecem bastante críticas, que é a chamada abordagem ecológica e a abordagem demográfica. A abordagem ecológica tem a ver com a maneira como esses grupos podem estar em um mesmo território, em um mesmo que eles chamam de nicho ecológico, disputando determinados recursos materiais, que pode ser disputa em torno de extrações de recursos naturais, disputa em torno da própria agricultura, disputa em torno da posse da terra, e que pode justamente conviver sem muita conflitualidade e disputa em determinadas regiões, e outros momentos, por disputas de monopólio de determinados recursos materiais, pode aí ter conflitualidades e competições mais acirradas. Então, ou seja, essas questões todas aí vão definindo e redefinindo as fronteiras entre esses grupos. Então, é uma dimensão importante, vai dando vários exemplos disso, mas eu queria acentuar que ele está justamente enfatizando as relações de articulação e separação que pode existir nestes campos de disputa por recursos e por territórios, por disputas de recursos e territórios no mesmo nicho ecológico, né, nos termos do autor. A gente pode também acentuar que ele está fazendo também bastante ênfase na chamada abordagem demográfica, e aí principalmente nos processos de emigração e imigração entre os grupos, para acentuar especialmente a tese de que os grupos, os indivíduos e pequenos grupos, principalmente famílias, podem se deslocar de um grupo étnico para outro, em suas zonas de contato, podem, portanto, mudar suas identidades, mas as fronteiras entre esses grupos permanecem. Portanto, a dicotomia entre nós e eles, acentuando determinados valores, continuam existindo, mesmo que indivíduos e pequenos grupos se desloquem em suas formas de identificação de um grupo para outro. Então, acredito que essas são as 2 ideias centrais, essa ideia, né, da abordagem ecológica, enfatizando essa disputa de recursos, que aí pode ir desde a simbiose num determinado ambiente, mas especialmente as tensões que podem gerar dessas disputas econômicas, e claro que ele está aí pontuando a ideia de que pode existir zonas de articulação
e de separações, né? Ou seja, pode ter aí numa mesma região o bom convívio numa atividade econômica e pode ter aí separações mais rígidas, por exemplo, nos rituais religiosos. Então, são classificações mais gerais do que o autor está pensando a partir dessa lógica do interétnico, que aparentemente, ou seja, na hora que ele está pensando essa questão da abordagem ecológica e demográfica, pouco aparece as questões mais centrais do poder e dos conflitos mais violentos, né? Ou seja, aparece só a partir dessa noção de competição e não dos conflitos mais fortes que podem existir. Como também toda a questão do Estado Nacional, a questão das lógicas neocoloniais, pouco aparece também na abordagem do autor, pelo menos nesta introdução. E, claro, então, essas relações interétnicas aparecem como grupos bastante semelhantes nesses chamados sistemas poliétnicos, e ele coloca aqueles sistemas mais estratificados, como no caso das castas indianas, ou nas situações das minorias bastante subalternas, como no limite da reflexão sobre os grupos étnicos, justamente porque ali tem pouca interação entre esses grupos. A ideia de evitação, de não relacionamento, de banimento, né, e de invisibilidade do outro, está muito presente nesses sistemas profundamente estratificados. Na ideia mesmo também da ideia dos párias, e a gente pode lembrar, o autor não dá esse exemplo, mas a gente pode lembrar, inclusive, do texto do Elias, quando ele fala dos buracumins no Japão, são grupos, né, associados a determinadas atividades, né, no caso da matança de animais, que são, de fato, descriminalizados e jogados na marginalidade. Portanto, pela sociedade majoritárias, são profundamente evitadas. Portanto, a ideia mesmo da interação não está aí como um centro da reflexão, né? São os casos limites que ele está aí fazendo referência. Podemos voltar a essas questões no encontro de amanhã. E aí, já acentuei, principalmente quando estava falando da chamada abordagem demográfica, o que o autor vai chamar de mudança de identidade, ou seja, esse deslocamento e incorporação de indivíduos e grupos em outros grupos étnicos. E aí a gente faz referência à primeira questão que ele fala no início do texto, né? As fronteiras étnicas permanecem embora os indivíduos as atravessem, né? As atravessam. Ou seja, os indivíduos podem atravessar essas fronteiras, mas essas fronteiras permanecem neste jogo de dicotomia entre nós e eles. E aí ele vai dar vários exemplos, né? Isso vocês viram no próprio texto, dessa maneira de deslocamento entre membros e não membros, principalmente nessas zonas de contato com este grupo étnico imediatamente vizinho, né? Sentido aí territorial. Então, todas essas zonas aí são zonas entre esses grupos são, de fato, próximos. Nesse sentido, a gente pode aqui acentuar que o autor, nesse texto, além dessa questão da abordagem ecológica e da abordagem demográfica, nesses deslocamentos dos grupos, há uma perspectiva muito acentuada da escolha racional desses indivíduos. Ou seja, há uma crítica profunda a essas correntes mais estruturalistas e funcionalistas, e há uma acentuação muito grande do poder do indivíduo fazer essas decisões, ou uma espécie de cálculo de custo e benefício para determinados sujeitos mudarem de identidade, como são o caso lá dos FUS, que tem já um certo capital, e nesta aldeia mais sedentária não é
possível investimento, se transformam em nômades, passam para o grupo Bangarra, justamente por essa questão de poder investir mais economicamente. Portanto, há uma dimensão de cálculo estratégico, situacional, circunstancial, para esse tipo de mudança de identidade entre um grupo e outro. Assim como os grupos, né, que permitem a entrada, né, os chefes políticos locais, que permite a incorporação desses indivíduos que pertenciam anteriormente a outro grupo étnico. A gente pode aqui ver uma força muito forte dessa ideia do ator racional, que faz cálculo, né, de custos-benefícios para essas mudanças. Quando a gente sabe que a dimensão mesmo do étnico envolve uma dimensão de comunidade e dessa crença na origem comum, que vai muito além dessa perspectiva do cálculo racional dos sujeitos, né? Ou seja, a identidade étnica pode aparecer, nesse momento do texto, muito como uma identidade instrumental. Ou seja, conforme o indivíduo calcule benefícios e fracassos, termina aí fazendo esse tipo de migração de identidade. A gente sabe, quando pensa mesmo, né, e quando dialoga com o conceito de comunidade étnica do Weber, a gente percebe que o Weber, quando pensa nessa noção de comunidade étnica, está aí pensando, né, ou seja, se vocês lembram bem a tipologia das ações do Max Weber, ou seja, é como se o Frederic Barth estivesse pensando principalmente na chamada ação racional em relação a fins. Enquanto já sabemos que na noção mesmo de comunidade étnica, a ideia da ação afetiva e da ação tradicional estão presentes, né? Ou seja, esses dois tipos de ação estão presentes. Então, é como se o autor estivesse fazendo um exagero bastante acentuado nesta figura do ator racional e calculista. Mas, mesmo ele fazendo essa ênfase, num momento do texto, fica claro que mesmo que os indivíduos mudem de identidade, como no caso dos Pantas e os Balutes, os Pantas que migram para ser Balutes, os Balutes dificilmente reconhecem esses novos integrantes vindos do outro grupo como Balutes de verdade. Continuarão, né, muitas vezes, continuam sendo vistos como verdadeiramente Patas, ou seja, esse jogo das novas identidades e suas ambiguidades continuam presentes. E aí é importante também, embora, quando ele começa a dar esses exemplos, fique muito, a gente passa essa impressão de que só existem esses grupos étnicos relacionando um com os outros, o autor chama a atenção que há todo um contexto de uma sociedade mais globalizante, que envolve aí os processos de mercado, as formas de urbanização, de burocracia do próprio Estado, de sistemas de comunicação, que estão presentes nestes grupos étnicos e que, claro, toda essa zona de contato que vai para além da interação interétnica, influencia e produz mudanças culturais nestes grupos. E aí, claramente, ele vai acentuar como que, desde a perspectiva desses grupos étnicos, o que pode acontecer, né? Ou seja, com essa inserção nesta sociedade de mercado, urbanizada, burocratizada, mais ampla. E aí pode ser tanto como passar por membros da sociedade industrial, ou seja, não mais se identificar como grupo com origem específica, aceitar um estatuto de minoria, ou realçar a identidade étnica, né? Ou seja, as situações podem ser bastante variadas. Essa questão é interessante a gente pensar, inclusive no caso aqui brasileiro, dos chamados índios urbanos, que muitas vezes se dissolvem, né, numa cidade como São Paulo, muitos deles
se tornam simplesmente operários, né, trabalhadores, nos vários tipos de ocupações existentes, podem se tornar bastante, vamos dizer, vulnerabilizados em condições de vida mesmo, em determinadas favelas, e bastante isolados e invisibilizados no conjunto da cidade, como também podem se organizar politicamente e realçar a identidade étnica, ou seja, esse realce da identidade étnica aparecerem em formas de ações políticas e de apresentações públicas, como também essa identidade étnica pode ser realçada como mecanismos de mercado, como nas questões do turismo e nas negociações do artesanato. Então, a gente pode aí ver diferentes estratégias desses grupos com esta sociedade de mercado, sociedade capitalista industrializada e de consumo que estamos vivenciando. E aí, claro, o texto também acentua, o texto 69, muitas coisas também, né, vão se acentuar nas décadas seguintes, que são a organização política desses grupos étnicos, que vão justamente produzir sinais diacríticos como codificação de idiomas que estavam praticamente desaparecidos, ou só nos mais velhos, em forma de oralidade, passam a ser a se produzir gramáticas e formas, né, escritas desses idiomas, né, os grupos indígenas têm vários que acontece isso, as seleções de determinados traços culturais e a negação de outros, portanto, quando a gente dá novamente um exemplo dos índios no Ceará, num determinado momento de emergência étnica, a ideia do ritual do toré, da dança do toré, passou a ser um dos principais sinais diacríticos, um principal elemento cultural nessa diferenciação entre nós e eles, né? Ou seja, grupos que são bastante misturados, que não têm línguas, né, diferenciadoras, portanto, determinados elementos passam a ser realçados como os principais demarcadores da pertença e, portanto, do limite entre nós e eles. E a gente, para o nosso encontro de amanhã, além desse debate com o texto do Frederic Barff, vamos pensar principalmente as situações na fronteira, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que são grupos indígenas que estão dos dois lados da fronteira, ou dos três lados da fronteira nacional. Então, aí, por exemplo, os ticunas, num trabalho bastante interessante da professora Cláudia Leonor Garcês, né, na UNB, justamente vai pensar como que os ticunas, no processo de estruturação do Estado Nacional, produziram suas fronteiras internas. Se o texto do Frederic Barff acentua especialmente esta fronteira interétnica, podemos pensar em fronteiras intraétnicas quando pensamos nesta interseção com o Estado-nação. Ou seja, é possível pensar os ticunas brasileiros, os ticunas colombianos, os ticunas peruanos, com várias relações de nós e eles nesta fronteira. Inclusive relações hierarquizadas, relações de rótulos e estereótipos em relação, por exemplo, aos ticunas peruanos. Então, a gente pode aqui perceber como que a fronteira nacional marca fronteiras internas entre os grupos étnicos nesta região de fronteiras internacionais. E esse é um dos assuntos interessantes para pensar essas maneiras de separação e maneiras de união, tensões e cooperações transfronteiriças, a partir do exemplo dos índios Matsés, né, do texto do querido Rodrigo, que vai nos dar o prazer de discutir com a gente no encontro de amanhã. Então, as questões são essas, e eu espero que vocês possam, né, ou seja, aproveitar este debate, essa discussão dessa semana. Muito obrigado.